1 Reis capítulo 18, versículo 30, todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai vós a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondendo-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Poder se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas. Mais alegres são as palmas que engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, igreja amada do Senhor, hoje nós já estivemos aqui pela manhã ministrando a palavra de Deus num culto de Santa Ceia, aonde a presença de Deus foi maravilhosa. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente, neste culto da família, na campanha A Minha Família nos Planos de Deus. E eu quero nesta noite trazer uma mensagem que traz o tema: quando Deus restaura o altar da família. Você pode repetir comigo? Quando Deus restaura o altar da família. Nós vemos aqui que esta palavra, ela faz menção sobre a cena no monte chamado Carmelo, e é uma das mais poderosas passagens, histórias narradas pela Bíblia Sagrada. O povo de Israel está dividido espiritualmente, e nós vemos aqui que o profeta Elias, ele enfrenta uma geração que perdeu o altar e substituiu o fogo da presença de Deus pelo fogo do falso Deus chamado Baal. Por 3 anos e meio, a palavra de Deus em dizer, por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E a seca física era o reflexo também da seca espiritual que o povo vivia naquela época. Lares estavam desfeitos, famílias estavam confusas, e o altar do Senhor, símbolo da presença e da aliança, estava em ruínas.
E Elias agora, como diz a palavra do Senhor, Elias, ele sobe ao monte não apenas como profeta, mas Elias ele sobe ao monte como intercessor de uma nação. Antes de pedir fogo, Elias ele se curva e ele então restaura o altar. E se nós olharmos à luz da palavra de Deus, isso é profético. Deus ele não envia fogo sobre ruínas espirituais. O fogo só desce sobre o altar quando o altar estiver restaurado. E hoje, nesta noite, o Espírito Santo ele está dizendo à igreja. E quando se fala sobre igreja, a igreja sou eu, esta igreja é você, e o Espírito Santo está dizendo para nós: muitas pessoas querem o fogo, mas ainda não restauraram o altar. Querem a manifestação de Deus, mas negligenciam a devoção a Deus. Querem o poder, mas esqueceram da presença dEle. O altar ele representa o que, pastor? O altar ele representa o lugar da entrega. O altar ele representa o lugar da adoração. O altar representa o lugar da oração e também da reconciliação. E como hoje o tema é família, e o culto também é a campanha da família, quando o altar familiar ele é reconstruído, Deus ele volta a habitar na casa, na família. Quando o altar é restaurado, o fogo desce, a presença de Deus desce. Quando o altar é reerguido, a presença volta, o amor é reacendido, e o perdão floresce, e a glória de Deus inunda aquele lar, com a presença dEle. E o Espírito Santo nesta noite, Ele está visitando famílias neste momento, está visitando lares neste momento. Ele está recolhendo as pedras que o tempo, o pecado e a dor espalharam, mas o Espírito Santo está recolhendo. Ele vai restaurar o altar que foi quebrado nesta noite. Ele vai reacender o fogo que se apagou, e Ele vai devolver à tua casa a presença que ela perdeu. Quem crê que Ele vai devolver? Deus, meus irmãos, igreja, Deus ele começa a restauração pelo altar, não pela casa. Deus ele começa a restauração pelo altar, não pela casa. A palavra de Deus ela diz lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20: edificou Noé um altar ao Senhor, e o Senhor cheirou o suave cheiro, como diz a palavra do Senhor. Quando as águas do dilúvio baixaram e Noé saiu da arca, ele não construiu uma casa primeiro, não, ele não plantou, ele não buscou provisão, ele não pensou em abrigo. Primeira coisa que Noé fez, ele edificou um altar. E é forte isso, porque Noé ele entendeu uma grande verdade espiritual.
Uma grande verdade espiritual e profunda: a segurança da família não está nas paredes da casa. Muitos pensam que a segurança está na parede das casas, da porta, uma porta de aço, uma porta forte. Ei, a segurança da família não está nas paredes da casa, mas no altar da presença de Deus. Ora, mastor, me clama lá, paias. Cada vez que Deus ele inicia uma nova estação, ele começa pelo altar. Começa pelo altar. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó e agora com Elias. Ei, o altar é o ponto de partida de toda a restauração que Deus quer fazer na tua casa. Se o altar estiver quebrado, não tem presença. Se o altar estiver quebrado, não tem restauração. Ei, comece a restaurar o altar da tua casa. E como que eu vou restaurar, pastor? Orando, adorando, meditando na palavra de Deus, jejuando e renunciando o pecado. O altar de Noé representava o que? O recomeço. Depois de um tempo de destruição, Deus ele olhou o sacrifício e cheirou o suave cheiro, diz a palavra. E isso significa que o altar, meus irmãos, ele move o coração de Deus. A adoração genuína, ela restaura o favor divino sobre a casa. E hoje Deus ele quer reconstruir o altar dentro do teu lar, dentro da tua casa. Talvez a sua casa tenha sido abalada por discussões, feridas, distâncias, mas o Espírito Santo está dizendo: volte ao altar. Volte ao altar. Antes de reconstruir o relacionamento conjugal, reconstrua o altar. Reconstrua o altar. Antes de tentar reconquistar os filhos, reconquiste a presença de Deus dentro da casa primeiro. O altar é o lugar onde Deus volta a falar. O altar é onde o Espírito Santo volta a fluir. O altar é onde a paz vai voltar a reinar dentro da sua casa. Quem crê, glorifique, exalte o Cordeiro de Deus. Tem que ter altar na tua casa. Se tiver quebrado, tem que restaurar o altar. Se não restaurar o altar, não tem presença. E assim diz o Senhor: vou restaurar o altar da tua casa hoje. Aonde havia lágrimas, haverá alegria. Aonde havia silêncio, haverá adoração. E onde havia frieza, o fogo da minha glória voltará a arder, e eu habitarei novamente no meio de vocês, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O diabo não está brincando. Quantos altares destruídos, relacionamentos, famílias, e às vezes pessoas assistindo à destruição de braços cruzados, mas não querem a presença daquele que tem o poder para restaurar, não querem reconstruir o altar. Deus ele restaura famílias através do sacrifício.
Romanos 12, versículo 1 diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o sacrifício que Deus pede. Deus não pede sacrifício de tolo, não. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O altar não é apenas um símbolo, mas o altar é o lugar da entrega, entrega total. Nenhum altar é completo sem sacrifício. Elias, ele reconstruiu o altar e ele colocou sobre ele o sacrifício. Por quê? Porque ele sabia que Deus só responde onde há entrega. Vou repetir: Deus só responde onde há entrega, e essa entrega é total. Não é uma entrega parcial, não, é uma entrega total. Em todo o Antigo Testamento, o altar foi o lugar aonde o homem se encontrava com Deus, e sempre havia uma entrega. Pode ler para você ver. Abraão, por exemplo, ele levou Isaque, seu filho. Davi levou o seu arrependimento, e Elias levou o sacrifício do impossível. Ele manda molhar o altar 3 vezes. 3 vezes ele manda molhar o altar. Algo humanamente ilógico. Ilógico. Mandar molhar, encharcar, até escorrer água. Mas ele fez para mostrar que o fogo que desceria não seria natural, mas seria divino, presença de Deus. Assim é com muitas famílias. Muitas famílias o altar está seco. Sim ou não? Não tem mais a presença de Deus lá dentro, porque estão trocando a presença de Deus por coisas do mundo. Estão arrancando a presença de Deus. Ou seja, famílias, o altar está seco, e Deus está pedindo que seja molhado com a água da renúncia, seja molhado com a água do perdão, e seja molhado com a água da intercessão. Volte a molhar o altar. O sacrifício no lar é quando o marido ama mesmo sem ser compreendido às vezes. É quando a esposa ora mesmo cansada. É quando o filho respeita mesmo sendo contrariado. É quando alguém decide morrer para si mesmo, para ver o altar permanecer aceso, cheio da presença de Deus. O fogo não desce sobre quem exige, o fogo desce sobre quem entrega. Alamanto idecomanás. E Deus está te chamando para o altar da entrega nesta noite. Deus está nos chamando para o altar da entrega. Talvez você precise sacrificar a razão para salvar o seu relacionamento. Talvez você precise abrir mão do orgulho para restaurar a paz de dentro da tua casa. Famílias saudáveis são formadas sobre o altar da renúncia, não sobre o trono da vaidade. É forte isto, meus irmãos. E o Espírito Santo está declarando aqui nesta noite: o fogo vai cair sobre o teu sacrifício. O Senhor está dizendo: eu honro quem entrega, eu restauro quem se rende. Tudo que você tem colocado no altar com lágrimas, eu transformarei em testemunho de honra, diz o Senhor. Quem recebe, orianda alabás.
Deus restaura a unidade através do altar. A Bíblia Sagrada diz lá em Salmos, capítulo 133, versículo 1 ao 3: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz o Senhor. Quando Elias, meus irmãos, ele reconstrói o altar, ele o faz com 12 pedras, diz a palavra do Senhor, representando as 12 tribos de Israel. Mesmo com o povo dividido, Elias ele não ergue um altar para uma parte só. Não, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Elias não ergue o altar para uma parte, mas ele reconstrói o altar de todos. De todos. E isso traz uma grande revelação. Isso revela uma verdade espiritual poderosa. Sabe por quê? Deus ele não envia fogo aonde há divisão. Eu vou repetir. Se tem divisão dentro do teu lar, na tua casa, restaure o altar. Porque Deus não envia fogo aonde há divisão, mas aonde há unidade. As pedras eram símbolo das tribos dispersas. Cada pedra representava uma família. Cada pedra representava uma geração e uma história. Elias está de forma profética declarando: o altar que Deus vai restaurar não é apenas o meu, mas é o altar de um povo inteiro. Deus ele deseja fazer isso dentro das famílias. Deus ele deseja fazer isso dentro dos lares, restaurar o altar da comunhão, unir corações que o tempo separou, reconstruir laços que o inimigo tentou quebrar. Família é lugar de pedras diferentes, mas que formam um mesmo altar. Um mesmo altar. Sabe por quê? Há filhos com temperamentos diferentes, pais com histórias diferentes, mas Deus junta as pedras e forma um só altar. Um só altar. Talvez tem pessoas aqui nesta noite, o inimigo ele tenha semeado divisão dentro da tua casa, mas Deus está dizendo: eu estou restaurando o altar da unidade nesta noite. Eu vou transformar ruído em harmonia. Eu vou transformar disputa em propósito. Eu vou transformar mágoa em reconciliação. Assim diz o Senhor. Alamanto e alamasto e declama alabaia. O Espírito Santo está dizendo para nós: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A casa que estava fragmentada será reconstruída, diz o Senhor. Eu ordenarei bênção e vida aonde havia conflito e morte emocional, mas eu estou ordenando bênção e vida nesta noite. Oh, aleluia!
Deus, Ele responde com fogo quando o altar é restaurado. Vou repetir para você. Deus, Ele responde com fogo quando o altar é restaurado. 1 Reis capítulo 18, versículo 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a poeira. Aleluia. O fogo representa o sinal visível da aprovação de Deus. Deus não respondeu aos profetas de Baal. Por quê? Porque o altar deles era falso, não era verdadeiro. Mas quando Elias restaurou o altar e deixou o altar verdadeiro, o fogo caiu. Deus, Ele não manifesta em altar falso, Ele só manifesta em altar verdadeiro. O fogo que caiu naquele dia consumiu tudo, diz o texto: o sacrifício, a lenha e até a água. Isso mostra que quando o fogo de Deus vem, Ele consome tudo o que é humano, tudo o que é orgulho, tudo o que é barreira. Ou seja, o fogo do Senhor purifica, consome e revela que Deus ainda está presente. Que Deus ainda está presente. Ei, talvez tem pessoas aqui, ou talvez você que está nos acompanhando também pela página da igreja, quem sabe você tem tentado restaurar a sua casa, às vezes, com conversas, conselhos, promessas humanas, mas eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você aqui nesta noite. Quem vai restaurar de verdade a tua casa, a tua família, é o fogo da presença de Deus. É o fogo da presença de Deus. Porque o fogo é a marca do altar restaurado. Quando Deus ele volta a habitar, o ambiente muda, as conversas mudam, a atmosfera muda, o clima espiritual muda, tudo muda. O Senhor está dizendo aqui para nós nesta noite: eu responderei com fogo, o altar que estava apagado voltará a brilhar, diz o Senhor. Eu acenderei a chama do amor, da fé e da comunhão dentro do teu lar nesta noite. E o fogo que eu acender, ninguém mais poderá apagar, diz o Senhor Jesus. Quem crê? Já vou concluir. Deus ele restaura a aliança e faz o fogo permanecer. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. A restauração do altar não é apenas um evento, mas é o reinício de uma aliança com Cristo. Quando Deus restaura o altar, Ele não quer apenas enviar fogo, mas Ele quer habitar permanente naquela casa, na tua vida, na tua família. Em Malaquias, o Senhor promete restaurar corações, e essa profecia aponta para João Batista, o precursor do avivamento que antecederia a Cristo, a Jesus. E hoje o mesmo espírito de restauração, ele quer alinhar as gerações dentro das famílias. Deus ele quer reconciliar o que o tempo separou.
e quer fazer do seu lar um santuário da presença dele. Quando o altar é restaurado, o lar ele deixa de ser campo de guerra e se torna território da glória e da presença de Deus. A mesa se torna altar, a conversa se torna oração, e o lar se torna um templo de adoração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Famílias que restauram o altar vivem sob o ciclo da presença de Deus, da presença do Senhor. Ei, onde há altar, há fogo de Deus, e onde há fogo, há glória de Deus, e onde a glória de Deus se manifesta, há transformação, uma grande transformação. E o Senhor está dizendo para nós aqui hoje: eu vou habitar no meio da tua família, eu vou trazer restauração e aliança que foi quebrada eu vou restaurar, eu vou reacender o amor que foi ferido, e farei o fogo permanecer dentro da sua casa. A tua casa será morada da minha glória, e a tua descendência será marcada pela minha presença, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. E eu concluo a mensagem. Elias restaurou o altar e o fogo desceu. A restauração do altar é a chave para o avivamento familiar, é a chave para a restauração da tua casa, do teu lar, da tua família. É reconstruir o altar. Reconstrua o altar. Quando Deus encontra um altar restaurado, Ele transforma o lar em lugar de milagres. E o Senhor está dizendo para nós aqui, para nós concluir a mensagem: eu restaurarei o altar da tua casa, se você me buscar, se você abrir o coração. O fogo voltará a arder, e a minha presença habitará entre vocês. Porque aonde há altar há fogo, e onde há fogo há vida. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta noite. Aleluia. Se você não tem costume de fazer um altar de oração dentro da tua casa, comece a fazer, juntamente com os seus filhos, meditar na palavra, louvar a Deus. Faça isso, que vai fazer uma grande diferença